Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Raiza. Hoje eu vou explicar para você de uma forma bem simples como funcionam os timers e counters em microcontroladores. Muitos iniciantes não entendem perfeitamente o funcionamento dos timers e é muito importante que você tenha a compreensão total de como eles operam no circuito para fazer os seus projetos cada vez mais profissionais com microcontroladores. Like de sempre, inscrição no canal, vídeo que é um oferecimento da Raiza, raiza.com.br, para turbinar o seu laboratório de eletrônica. Acesse e utilize o cupom WRKitsRaiza para 7% de desconto em toda a loja. Vamos para o vídeo de hoje, segura aí! Deixo como dica para você, assinante aqui do canal, o software Altium Designer. O software Altium Designer é perfeito para você desenvolver placas de circuito impresso a nível profissional. E o que é melhor, temos um link especial para você, seguidor WR Kits. Aqui na descrição, acesse esse link para você baixar hoje mesmo a versão Trial do Altium Designer e começar a utilizá-lo. Um software que permite desenho de esquemáticos, simulação, criação de PCBs, arquivos Gerber e muitos outros recursos, além da integração com a Octopart, para você pesquisar componentes durante o desenvolvimento do seu projeto e poupando tempo. Então veja aqui na descrição e baixe agora mesmo o Altium Designer. Eu vou trazer um exemplo prático para você compreender os timers em um microcontrolador, mas eu trago aqui também um diagrama em blocos que é do datasheet do PIC16F628A, mas você pode se basear em quaisquer outros microcontroladores que têm um timer ou mais timers. Esse é o timer 1 do PIC. O que interessa para nós é aqui, este bloquinho, que contém o conteúdo do timer, e também aqui o prescaler. Isso vai te ajudar também a entender como funciona essa questão de prescaler nestes timer counters. O que é um timer em um microcontrolador? Simplesmente é um circuito contador. É um circuito contador. Você pode imaginar os circuitos compostos por flip-flops, por exemplo. Então ele recebe esse sinal de clock, que neste caso vem desta linha aqui, e ele vai fazendo a contagem em suas saídas. Então vai realizando essa contagem. Quando ocorre o valor máximo do timer, e aí vai depender de quantos bits tem esse timer, temos timers de 8 bits, esse aqui no caso é 16 bits, mas o que você precisa entender é que quando ele atinge o limite da contagem, que é o número máximo de bits, se forem 8 bits, qual é o limite? 255, porque são todos os 8 bits com valor 1. E assim por diante. Então, atingiu o limite, ele aciona uma saída específica, que é a flag. É essa flag bit aqui, ó, que indica o overflow. O overflow nada mais é do que esse limite de contagem do nosso timer. Com este indicador, o processador sabe que ele precisa desviar para uma rotina de interrupção. Então, nesta rotina de interrupção, ele vai tratar o evento, seja uma troca de saída, seja algum contador adicional, seja a troca de variáveis, atualização de display, etc. Então, é isso que ocorre. Também podemos utilizar como um teste condicional em nosso loop infinito esse bit. Então, testar quando ele for verdadeiro, por exemplo, aí vai depender de como se comporta o timer, eu faço aquele evento. Qual que é a grande vantagem disso? Nós temos um counter em hardware no microcontrolador. Essa é a diferença que você tem que entender. É um circuito contador à parte. Esse circuito contador recebe o clock do sistema. Essa é a sacada. Eu estou com o meu programa em andamento no microcontrolador, porém, os meus dispositivos de hardware, se assim configurados, estão recebendo também esse clock e efetuando contagens à parte. Embora em sincronismo com o clock principal, eles estão à parte do meu programa. Então, eu não tenho um atraso na memória de programa, um atraso no processamento, quando eu utilizo delays, que delays são subrotinas em que eu atraso o processamento, eu seguro o processamento nelas. Basicamente são pequenos counters internos ali no meu programa, registradores de uso geral, que nós utilizamos para atrasar aquele tempo.
Aqui não, aqui o counter, ele recebe o sinal de clock e está ali contando a parte, o programa está rodando. Quando chega no limite, ele indica com esse bit de flag, desvia para um vetor de interrupção, ou se eu estou testando uma condição deste bit, ele executa o que está dentro daquela condição e não interrompe o meu processamento. Basicamente é isso. E aí, se você já compreendeu o uso de interrupções, como funciona uma interrupção externa, você pode entender que esse bit aciona esta fonte de interrupção. Inclusive, esta técnica eu já utilizei em projetos. Em alguns projetos eu precisei de mais de 3 timers em um processador de 8 bits e ele não tinha. Eu utilizei um timer externo, um contador externo, para criar esta base de controle adicional. E eu enviei o bit de overflow para a interrupção externa do microcontrolador, pois eu não estava utilizando ela. Então, são sacadas que você pode adotar nos seus projetos também. E aí o prescaler nada mais é do que um divisor de clock, para eu conseguir trabalhar bases de tempo maiores caso necessário, pois o clock do processador principal vem aí em megahertz, 1 mega, 4 mega, 16 mega. Eu posso dividir, e aí vai depender também do microcontrolador, como se dá essa divisão. Pode ser por 2, por 4, 8, 16, alguns têm várias outras opções, 32, 1024, então existem, dependendo do timer, várias opções de divisão. E também em alguns casos você vai encontrar um post-scaler. O que vem a ser isso? Post-scaler é um contador que vem na saída do seu timer, que conta quantos overflows ocorreram. Então, a partir de um determinado número, ele envia o bit para efetuar o tratamento, uma interrupção, ou mesmo um teste condicional. Ou seja, se eu tiver um post-scaler 1:4, por exemplo, ele vai contar 4 estouros do timer para então efetuar a tarefa que deve ser efetuada naquele tempo. Existem vários recursos. Aqui também nós temos como aplicar um clock separado para este timer, no caso o timer 1, mas é específico deste timer aqui, ou usar o próprio clock interno do processador. Isso é feito a partir desse MUX, como você pode ver. Então, tem vários recursos. Na prática, eu vou desenvolver um timer bem simples utilizando o 74LS161, que é um contador de 4 bits, que permite carga, então dados de entrada aqui nos pinos 3, 4, 5 e 6. Tem os 4 bits de saída. Tem o pino de load aqui, que quando está em 0 ele carrega para saídas o conteúdo das entradas aqui. E ele tem também o Ripple Carry Output, que é o bit que indica aqui, ó, quando eu atinjo o valor máximo de contagem, que é o F, ou seja, os 4 bits em 1, ou 15 decimal, se você preferir. E aí vamos aplicar um clock aqui, vamos também fazer a análise lógica desse circuito, para você ver aí sinais práticos de como mais ou menos opera um timer counter em microcontroladores. E aí saiba que você pode escrever valores nestes timers, que seria o semelhante a esta carga de conteúdo aqui, e também ler o conteúdo lendo aqui as saídas a partir do seu microcontrolador. Em geral são 8 bits quando trabalhamos com microcontroladores de 8 bits, mas em sistemas de 16, de 32 será uma operação muito semelhante. Se você compreender aqui, vai funcionar para todas as outras aplicações. Vamos para a bancada agora. Venha comigo. Esse circuito prático vai nos ajudar a compreender o funcionamento de um timer counter. Eu tenho o 74LS161 aqui e estou com os 4 bits de saída, então Q3, 2, 1 e 0, e aqui em azul o nosso carry out, que acabou de ficar aceso. Então você vê a contagem binária ocorrendo aqui, 6, 7, 8, 9, 10, até atingir o 15. Quando atinge o 15, carry out liga e ele faz a volta. Então nós chegamos ao limite da contagem, atingimos o nosso ponto de overflow do timer, ou do timer counter, como você está vendo aqui. O verde indica o clock, estou aplicando um clock de 1 Hz
para ficar bem perceptível como o circuito opera. Eu tenho aqui essa DIP que é para aplicarmos um valor, então escrevermos um valor de contagem a partir desse botão de Load. Como está tudo em 0, quando eu pressiono Load, ele vai forçar para 0, ó, no próximo clock. Liberando aqui, ele volta a realizar a contagem, mas eu posso aplicar outros valores, por exemplo, 100. No próximo clock ele fica em 100 até que eu libere o load e ele segue a contagem a partir desse ponto. Então eu posso também deixar os 4 bits ligados. No próximo clock ele segue a contagem. 0011, aliás, ó, no próximo clock ele inicia em 0011. Quando eu libero aqui ele segue a contagem. 1. Então o valor que eu colocar aqui, na borda de subida do clock, ele carrega para o counter. E quando eu libero o load, ele segue aí, realizando a contagem. Um circuito prático bem legal, bem simples. Você pode dar um print aí para se basear, mas pegue o datasheet do 74161, conecte LEDs nas saídas, com os seus resistores limitadores aí, pull-ups aqui nas entradas, conecte a DIP para acionar conforme os valores desejados e um botão no Load. Show de bola! Então é assim que funciona na prática e você pode utilizar esta solução externa em um projeto microcontrolado, inclusive. Conectamos o analisador lógico agora para fazermos os testes e verificarmos as formas de onda do circuito. Vai ficar ainda mais claro de você entender. Então vou aplicar aqui uma frequência de 1 kHz do gerador. Estou aplicando a frequência e vou ligar o circuito aqui, 5 volts. E temos a operação já. Nós praticamente não vemos mais os LEDs piscando, pois estamos com uma frequência mais alta. Basicamente só o carry out aqui conseguimos ver piscando, ainda que bem rapidamente. Veja que se eu selecionar um valor de preset aqui, ainda consigo inicializar. Ó. Estão vendo? Quando eu clico em Load, eu carrego o valor para o counter. Tranquilamente. Ó. Aí imediatamente ele começa a operar. Agora não restam dúvidas quanto à operação, nós temos aqui o sinal de clock. Aqui nós temos Q3, Q2, Q1 e Q0. E aqui o carry out. Veja que sempre que a saída do counter está em 15, um valor F, os 4 LEDs acesos, ou as 4 saídas em nível lógico alto, nós temos o pulso de carry out, indicando que atingiu o limite da contagem. Podemos ver isso nesses 3 pontos aqui no tempo. E eu liguei um barramento também para você ver os números de contagem e podemos ver de fato que vai de 1 até F. 0, 1, 2, 3, segue a ordem A, B, C, D, E e F. O F é o valor 15, todos os bits em 1, os 4 bits em 1, e temos aqui o carry out sendo acionado. Acredito que com esta tela aqui não restam dúvidas da operação de um timer counter em microcontroladores. Espero que essa aula tenha ajudado todos vocês, especialmente os iniciantes, e sempre utilize os timers quando você precisar criar bases de tempo, precisar que o seu microcontrolador trabalhe folgado, sem trancar o processamento com subrotinas de delay. É uma boa prática e sempre recomendamos isso. Se gostou, quer mais vídeos nessa pegada aqui também, peça nos comentários e deixe dicas. Tem alguma outra dúvida sobre microcontroladores? Deixe aqui nos comentários que podemos atender com vídeos futuros, trazendo da forma mais didática possível. E encerramos mais um vídeo em parceria com a Raiza. Continue acompanhando, maratone os nossos vídeos aqui no canal. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Bons projetos, aquele abraço e até a próxima.